Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Beabá das Metas na Logística. Eu sou Rubens Higueira, criador de conteúdo para profissionais de logística baterem as suas metas. E para quem que é o conteúdo do Beabá das Metas na Logística? Bom, ele é para quem já tem um bom conhecimento na logística, mas ainda não consegue atingir as metas do jeito que precisa. E é também para quem quer entrar na logística e não sabe o que uma empresa quer de um profissional dessa área. E também para quem trabalha muito e quer ser reconhecido como um profissional de alta performance. E também é para quem quer mostrar todo o seu potencial e entregar os melhores resultados para a empresa onde trabalha. E eu posso afirmar o seguinte, que você está no lugar certo. Para quê? Para aprender como alcançar os seus objetivos e conseguir crescer na sua carreira. E é para isso, para você conseguir isso, você vai ter que aprender a bater suas metas na logística. E eu tô aqui justamente para isso, para te levar do absolutamente zero até você se transformar em uma máquina de bater metas. E assim conseguir bater as suas metas com folga na logística. E nosso tema de hoje é o seguinte, o tema que eu vou falar hoje aqui na nossa live, que eu vou falar aqui no nosso vídeo, é sobre como ter mais oportunidades na logística. Bom, será que você já teve alguma vez que você se deparou com uma vaga, aquela vaga na internet, no LinkedIn, ou em algum site da empresa de recrutamento, ou até mesmo de uma empresa que você estava almejando trabalhar, e você viu aquela vaga e tinha tudo a ver contigo? Já aconteceu isso alguma vez? Eu tenho quase certeza que sim. Parecia que aquelas descrições, que aquela descrição daquela vaga tinha sido escrita pensando em você. E você pensou o quê? Pensou, opa, essa vaga é minha, não tem como eu não ser selecionado. Eu sou o candidato perfeito para essa posição. Eu tenho toda a experiência, eu tenho todas as qualificações que eles estão pedindo aqui no descritivo da vaga. E aí, o que você faz? Você vai lá, prepara o seu currículo e se candidata para aquela vaga. E você já está mandando seu currículo para aquela vaga, já imaginando na data que o recrutador vai te fazer uma ligação, vai ligar para agendar aquela entrevista para que você consiga já começar a participar do processo de seleção e conseguir ser selecionado para aquela posição. A sua confiança ela é muito grande mesmo. Confiança de que você vai conseguir aquela vaga, aquela tão sonhada vaga para se recolocar no mercado ou até mesmo para se movimentar, indo para uma outra empresa para crescer profissionalmente. Só que passa uma semana, passa 2 semanas, 1 mês, 2 meses e nada. Aquela ligação que você estava esperando do recrutador para te chamar, para agendar contigo uma entrevista, ela acaba não acontecendo. Bom, e de repente você acaba descobrindo que aquela vaga já foi preenchida por um outro profissional. Bom, essa situação acontece mais de uma vez. Você já fez isso uma vez, fez isso 2 vezes e ela tem se repetido. E você começa a ficar, de certa forma, frustrado. Frustrado porque seu CV, seu currículo, ele não está sendo selecionado para as vagas que você está se candidatando. E você precisa se recolocar, ou você quer se movimentar, você quer ir para uma outra empresa, porque você quer crescer profissionalmente, só que nada acontece com a sua carreira. E essa frustração, ela acaba virando um quê? Ela acaba virando um questionamento pessoal. Um questionamento se o problema, de repente, não é você mesmo. Você acaba questionando as suas competências, você acaba questionando as suas habilidades, a ponto de começar a se questionar sobre a sua própria capacidade de fazer as coisas. Você começa a entender que você não é capaz para aquelas vagas e por isso que ninguém está te chamando para participar dos processos de seleção. É uma sensação muito ruim, não é mesmo? É muito ruim você ter essa sensação de que você está tentando se candidatar e você não consegue agendar uma entrevista. Isso é péssimo. Você precisando, porque todo mundo sabe que um processo de seleção ele começa pela entrevista. E a partir do momento que você não consegue uma entrevista, você não consegue se apresentar
lá para aquela empresa, para o recrutador, para um potencial gestor e falar sobre as suas experiências, falar sobre as suas habilidades, sobre os seus resultados. Você não consegue fazer nada disso. E aí você não consegue participar de um processo de seleção, você não consegue ou se recolocar, ou você também não consegue se movimentar de uma empresa para outra para crescer profissionalmente. Mas a gente precisa entender uma coisa. Como é que você vai conseguir ter mais oportunidades na logística, então? Porque isso é um exemplo claro de que você não está conseguindo ter essas oportunidades. Você não está conseguindo, quando aparece a oportunidade, ser pelo menos considerado para ela e chamado para participar de um processo de seleção. Então a gente precisa entender o quê? A gente precisa entender por que o seu currículo ele não está sendo selecionado. Por que será que quando você manda um currículo para o recrutador, ele não está tendo interesse em te ligar? A gente precisa entender por que isso acontece de forma frequente. Porque isso, com certeza, quando você faz, acontece uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Algo tem de errado. E não necessariamente está errado com as suas capacidades, com as suas habilidades, com a sua experiência. Pode ser que não tenha nada a ver com isso. E aí, a gente precisa entender por que o seu currículo não está sendo selecionado para as vagas que você se candidata. Vamos falar o seguinte. Infelizmente, hoje em dia, o mercado de trabalho ele está bastante ofertado, vamos assim dizer. A gente tem uma oferta de profissionais muito maior do que a oferta, do que a oferta de demandas. Então a gente tem mais gente procurando emprego do que a gente tem vagas disponíveis. O que isso acontece? O que isso faz com que aconteça? Bom, aumenta de forma significativa aquela famosa relação candidatos por vaga. Você tem uma discrepância, que aumenta significativamente a quantidade dos candidatos para cada vaga que tem disponível. Ou seja, quando você aumenta essa relação candidatos por vaga, o que acontece? Mostra que a concorrência está muito alta. Bom, definitivamente você não está sozinho nessa busca. Você não é a única pessoa que está procurando uma movimentação para crescer na carreira. Você não é essa única pessoa. Tem muitos bons profissionais aí no mercado também procurando a mesma coisa, que também estão na mesma situação, buscando uma recolocação ou procurando uma oportunidade de crescimento aí na carreira através de mudança de empresa. Então, sem dúvida nenhuma, essa discrepância na oferta e demanda de vagas e candidatos, nessa relação candidatos por vaga, causa uma dificuldade muito maior para você conseguir um novo emprego. E isso pode explicar, de certa forma, Isso pode explicar parcialmente o motivo do seu currículo não estar sendo selecionado. Parcialmente mesmo. Por quê? Vamos lá. Tenta se colocar nesse momento no lugar do recrutador, da pessoa que faz a triagem dos currículos. Se coloca no lugar dessa pessoa. Se a relação candidatos por vaga aumentou, isso significa que o trabalho do recrutador em fazer a triagem dos candidatos também é muito maior. E não pensa que o tempo para o recrutador fazer isso aumentou, não. Não aumentou, porque ele tem muito mais currículos para analisar. E o tempo pode ser que seja o mesmo e, olha, talvez até menor, porque as necessidades são cada vez mais rápidas de serem preenchidas. Surge uma oportunidade e muitas vezes ela tem que ser fechada rapidamente para preencher uma pessoa que saiu, uma pessoa que teve uma licença, que foi desligada, alguma coisa. Então, algumas vezes o processo de seleção tem que ser muito rápido. Então, ou seja, o recrutador, ele tinha antes um tempo para receber X currículos. Agora ele tem o mesmo tempo para receber muito mais currículos do que ele recebia antes. Então ele precisa, no mesmo tempo, conseguir fazer uma triagem para saber quem vai avançar ali naquele processo de seleção. Então, você pode ficar pensando no seguinte, então está explicado.
Está explicado por que meu currículo não está sendo selecionado. Porque o recrutador tem muitos outros currículos para ler e não está lendo o meu. Quase isso. Na verdade, o recrutador, ele lê o seu currículo. Mas ele não está lendo tudo que está escrito nele. É isso mesmo. Ele lê uma parte só. Aí você pode pensar, poxa vida, mas se ele parou para ler o meu currículo, por que ele não lê tudo? Por que ele para de ler o meu currículo todo? Eu vou te responder. Pelo seguinte, porque o seu currículo não está sendo atrativo o suficiente para que o recrutador tenha vontade de ler tudo o que está escrito nele. Muita gente coloca coisas no currículo que não fazem a menor diferença. Colocam muitas informações que só cansam quem está lendo. Então, o recrutador chega uma hora que já não consegue avançar, porque já se cansou logo no início. Informações que não têm relevância nenhuma, ou informações que não podem ser comprovadas. Por exemplo, você vai colocar uma informação no seu currículo que você é uma pessoa participativa, que é uma pessoa que trabalha em equipe, uma pessoa objetiva. São características comportamentais. Só que você pode escrever isso no papel, que o papel aceita tudo. Não dá para comprovar isso pelo seu currículo, não dá para comprovar isso mesmo por uma entrevista. Por quê? É um comportamento que você vai conseguir identificar, muitas vezes, na hora que a pessoa está num ambiente onde exige isso, com outras pessoas trabalhando junto. E aí, sozinho, você não vai conseguir comprovar. Então, não adianta simplesmente escrever algumas coisas que não tem como comprovar. Não são coisas palpáveis, são coisas que, características pessoais, comportamentais. Isso cansa um recrutador. Ele começa a ler isso, e na hora que você queria escrever o que ele queria realmente que ele lesse, ele não vai, ele cansou e ele tem pouco tempo para fazer isso. Olha, o tempo que o recrutador tem para ser fisgado, vamos assim dizer, pelo seu currículo, já teve gente que já falou que são 6 segundos. Se em 6 segundos o recrutador não achou o seu currículo suficientemente interessante para continuar lendo, ele pega o seu currículo, põe de lado e começa o próximo. Por quê? Porque ele não tem tempo. Ele tem realmente que ficar naqueles currículos que estão prendendo a atenção dele, a ponto de fazer com que ele se interesse em saber mais detalhes sobre aquele profissional. Porque é uma leitura realmente muito rápida, o tempo é muito curto. E se não atrair o suficiente a atenção do recrutador, ele vai sim passar para o próximo currículo. Por quê? Porque ele não tem muito tempo a perder, ele tem que encerrar o trabalho dele. Então, se o CV, se o seu currículo ele não está atrativo, o recrutador não vai se interessar, não vai ler o seu CV, não vai ler o seu currículo, e o seu currículo ele não vai ser selecionado para aquela vaga. Simples assim. É assim que funciona. E dessa forma, o profissional acaba não conseguindo participar da próxima etapa de um processo de seleção. E, consequentemente, não consegue se recolocar ou crescer na carreira. É isso que acontece. E para você entender a importância do currículo ser atrativo, para fazer com que você seja selecionado para participar de processo de seleção, eu quero te dar contar uma história. Uma história da última vez que eu fui no shopping. Eu gosto de usar essa história para explicar a importância do currículo ser atrativo, porque você vai entender o quanto isso é forte e quanto isso é necessário. É muito normal as pessoas quando vão ao shopping, muitas vezes elas vão somente para passear. Muitas vezes elas não estão com a menor intenção de fazer alguma compra. Eu mesmo vou muitas vezes lá com as minhas filhas, com a minha esposa, só para passear e não necessariamente eu vou comprar alguma coisa no shopping. Só que o dono de uma loja no shopping, ele não pode pensar assim. Ele não pode pensar que muitas pessoas vão lá apenas para passear. Qual que é o objetivo de um dono de uma loja no shopping? Ele tem que enxergar todo mundo que está no shopping como um potencial cliente. Qualquer pessoa que estiver lá caminhando, passeando ali pelos corredores do shopping,
tem que ser considerado um potencial cliente. E ao mesmo tempo que ele pensa dessa forma, a concorrência ali é muito alta. Por quê? Todas as outras lojas também estão tentando trazer aquele cliente. Estão tentando vender algo para aquela pessoa que está circulando nos corredores do shopping. Pois existem muitas lojas que vendem, inclusive, os mesmos produtos. Então você pode ter um concorrente teu querendo vender um produto para o mesmo público teu. E aí o que tem que fazer? E não só, né? Porque você pode também estar concorrendo com lojas que não tem nada a ver com o seu produto, mas concorrem com o mesmo público. O que as lojas têm que fazer então para conseguir atrair você, para você virar um cliente? O que elas fazem? Elas buscam ter chamar mais a sua atenção. Como que elas chamam a atenção de quem está andando no shopping? Olha, e aí que eu conto a minha última vez que eu fui no shopping. E isso ficou muito claro para mim. Por quê? Porque eu não queria comprar absolutamente nada quando eu fui lá. E eu acabei saindo do shopping com um sapato. Sabe por quê? Sabe o que me atraiu para comprar aquele sapato? A vitrine. Sim, eu já tinha passado por várias outras lojas no shopping, já tinha visto vários outros produtos, inclusive sapatos. Mas não tinha parado para ver nenhum sapato em especial. Só que na loja que eu comprei aquele sapato, a vitrine chamou a minha atenção. E chamou a minha atenção enquanto eu estava passando em frente à loja. E ao chamar a minha atenção, eu parei. Eu vi o sapato. Eu me interessei. Eu me interessei, eu entrei na loja, eu vi o sapato ali mais próximo, peguei nele, experimentei o sapato e acabei comprando. Percebe que eu só entrei naquela loja porque a vitrine me chamou a atenção e, consequentemente, eu acabei comprando o sapato. Se a vitrine não tivesse me chamado a atenção, eu não teria entrado na loja e não teria comprado o sapato. Então, o seu currículo, o que ele é? Ele é a sua vitrine. Ele é a vitrine que tem que chamar a atenção de um recrutador, que quando ele passar pelo seu currículo, ele vai ser atraído por ele suficientemente que ele vai querer ler tudo que está escrito lá. Ele vai querer entrar no seu currículo e ter mais informações, mais detalhes daquele profissional ali que está querendo participar daquele processo de seleção. Então, o seu currículo tem que ter esse poder de reter a atenção do recrutador. Assim, ele vai se interessar e ele vai querer saber mais sobre você. Vai ler o seu currículo inteiro e, consequentemente, vai te chamar para uma entrevista. E no final de tudo isso, se tudo der certo, o recrutador pode escolher você para aquela vaga que você estava se candidatando. Então, em um mercado com muitas ofertas de bons profissionais e poucas vagas disponíveis, você tem que atrair a atenção do recrutador com um currículo bem feito. Exatamente isso. Essa é a forma do seu currículo ser selecionado para que você possa participar de um processo de seleção e assim conseguir uma recolocação ou uma nova posição na logística, crescendo aí, mudando de empresa. E tem uma coisa que eu vejo que é errada em muitos currículos. E eles acabam sendo descartados logo no início e não tem a chance de continuar aí no processo de seleção. Eu vou te explicar qual que é o erro. E olha, ele é um erro bem fácil de ser corrigido, tá? Quando uma vaga ela é aberta, a quantidade de candidatos que se inscrevem para participar do processo para aquela vaga é muito grande, certo? Muita gente participando de um processo de seleção hoje em dia. Relação de candidatos por vaga muito alta. O recrutador tem que ler mais de 100 currículos, em média, para fazer uma triagem e ver qual é que ele vai selecionar para fazer depois uma breve entrevista e saber mais detalhes daquele profissional. O tempo é curto e eu vejo alguns currículos com muitas páginas. Bom, se nós estamos falando aqui que o tempo é curto, ter um currículo com muitas páginas não seria o mais indicado.
Por quê? Ninguém vai parar para ler aquilo tudo. A quantidade de páginas não vai aumentar a sua chance do currículo ser selecionado. Tem gente que acha que escrever muitas páginas vai aumentar, porque tem tanta informação bacana ali que ele quer colocar. Mas vai ter a hora de você falar essas informações. E quando você colocar tudo aquilo no papel, ninguém lê. Pelo contrário, corre um sério risco de o seu currículo ser descartado. Então, não dá para colocar tudo no currículo, todo detalhe da sua vida profissional. Não dá. Não dá para você detalhar tudo que você fez, todas as empresas que você trabalhou. Não dá. Porque ninguém vai ler isso mesmo. Não vai ser lido. Porque o tempo é curto. Repito, é curto. E a avaliação de um recrutador, que ele faz a avaliação do seu currículo, ela é rápida. Ele tem que ter condições de ler de forma muito rápida o seu currículo e concluir se vale a pena ou não te chamar para uma conversa, te chamar para uma entrevista. Ele tem pouquíssimo tempo para fazer essa avaliação. E quando você enche o currículo com um monte de coisas que, sinceramente, irrelevantes e que não vão fazer com que o recrutador ele se interesse, o que vai acontecer? Ele vai acabar desistindo de continuar lendo e você não vai ter sucesso em conseguir participar do processo de seleção. Por quê? Porque ele não vai ler seu currículo, não vai se interessar e ele não vai te ligar para uma entrevista. Então, você encher o seu currículo com um monte de páginas não vai resolver nada. Faz um currículo com informação relevante com no máximo 2 páginas. No máximo. Pô, Rubens, mas é muito complicado. É muito complicado, eu tenho um monte de experiência e eu não consigo fazer a quantidade de experiência que eu tenho ficar bem em 2 páginas. Eu preciso escrever em mais páginas, porque é muita coisa que eu vivi na minha carreira. Cabe sim. Você vai ter que se esforçar para ser o mais sucinto possível. Para ser bem realmente direto ao que precisa ser colocado lá. É difícil? Claro que é difícil. A gente quer colocar tudo que a gente já fez. Normal. Mas lá no currículo precisa ser algo mais resumido. E isso, com certeza, ele vai ser um fator positivo para você. Para ajudar com que seu currículo ele seja selecionado pelo recrutador e assim você possa participar de um processo de seleção. Lembre que nós estamos falando em quê? Em como você ter mais oportunidades. E aqui é uma das formas de você conseguir atrair a atenção do recrutador para que aquela oportunidade que você está participando, para que você seja chamado para ela. Agora, para que seu currículo realmente ele fique muito bom, muito atraente e que ele prenda a atenção de um recrutador, você precisa fazer o quê? Você precisa começar ele da forma certa. O recrutador, ele vai parar para continuar lendo o seu currículo quando você faz isso. Por quê? Porque o currículo ele acaba funcionando como uma vitrine. Uma vitrine de uma loja que tem a finalidade de chamar a atenção de um cliente. O seu currículo tem que ter essa mesma capacidade de uma vitrine. Só que ele vai ter que chamar a atenção de quem? De um recrutador. Para que ele se interesse por você e queira saber mais detalhes desse profissional. E a forma de você começar certo um currículo é estruturando ele da forma correta. O que é estruturar um currículo da forma correta para que ele seja atrativo? Estruturar um currículo da forma correta é você começando com um resumo bem feito das suas qualificações profissionais. É um resumo da sua experiência profissional, do que você pode agregar para outras empresas. Você vai mostrar qual tipo de conhecimento, qual a experiência que você tem e o que será útil para quem contratar você. Pensa em tudo que você já fez na carreira, em tudo que você já aprendeu, e que se tornaram habilidades tuas. Que você tem uma capacidade para fazer muito bem aquilo. Isso é a sua principal entrega. Isso é o resumo das suas qualificações. Então, a partir do momento que você resume isso, você está falando, opa, esse profissional tem essas habilidades.
tem esse conhecimento, tem essa experiência. E aqui é o ponto-chave. É onde você ganha ou perde a atenção de um recrutador. Por quê? A parte do resumo das qualificações, que é logo no início do currículo, é vital para o currículo ser selecionado. Quando você faz bem essa parte, você consegue mostrar para um recrutador se o seu perfil está alinhado ou não com aquela vaga. Porque se estiver alinhado, vai estar escrito lá. E o recrutador ele vai continuar lendo o currículo até o fim e muito provavelmente ele vai te chamar para participar do processo de seleção. E a partir daí, você vai ter entrevistas ali com o RH, com o gestor da vaga e vai poder falar para essas pessoas com maior grau de detalhe sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória profissional. É nessa hora que você vai ter tempo para falar tudo que você já fez, todas as habilidades que você tem, todas as conquistas e os resultados que você já conseguiu atingir. E assim, dessa forma, você aumenta de forma significativa as suas chances de quê? De conquistar um novo emprego, de se recolocar ou de crescer na carreira. Isso vai ajudar muito você. E depois disso, que eu te mostrei até agora, o que você vai fazer? Você vai ter que fazer um exercício. E essa é a dica que eu te dou. Essa dica é muito importante para você fazer. Por quê? Depois que você preparou um currículo, e você entendeu que o currículo, para que você participe de um processo de seleção, para que você tenha mais chances de conseguir conquistar uma oportunidade, você já entendeu que um currículo tem que ser o quê? Atrativo. Para quê? Ele tem que funcionar como uma vitrine que atrai um cliente. O seu currículo tem que atrair os olhos de um recrutador. Então, o que você vai ter que fazer para saber se o seu currículo está bom ou não? Você vai pegar o seu currículo, vai ler para ele, vai olhar para ele e você vai ter que pensar como se fosse um recrutador. Vai olhar e vai pensar com os olhos de um recrutador como é que está ele. Será que ele está suficientemente bom para reter a sua atenção? Você continuaria lendo o seu currículo até o final, da forma como ele está escrito agora? Você acha que ele atrairia a atenção de um recrutador que estivesse procurando um profissional como você? Talvez seja difícil, né, responder isso a gente mesmo, né, lendo o próprio currículo. Talvez fique complicado. Então a dica que eu te dou é o seguinte: pega seu currículo e dá para uma outra pessoa. Aí dá para sua esposa, dá para o seu marido, para sua namorada, dá para o seu namorado, para alguém da sua família, para alguém, e peça para essa pessoa ler o currículo. E pergunta para ela se elas conseguem ler o currículo e se sentir ali com vontade de continuar lendo até o fim, ou se elas se cansam logo no início. Faça esse exercício. Ele é muito bom mesmo para ver como outras pessoas interagem ali com o seu currículo e se elas têm ou não interesse. E se as pessoas falarem, poxa, eu começo a ler, já não me atrai tanto, eu não consigo ser retido, né, pelo que eu estou lendo, então você tem que mudar, não está bom. E dessa forma fica muito difícil você conseguir atrair a atenção dos recrutadores e conseguir participar de processos de seleção para ser recolocado ou para se movimentar aí na sua carreira. E aí, essas pessoas que vão ler o seu currículo, elas precisam, inclusive, ter capacidade de, pelo que elas leram, entender como que você pode gerar valor para a empresa. Se lendo ali o resumo das qualificações que você tem, se eles conseguem perceber o quanto você pode dar de resultado para aquela empresa. E esse exercício, eu te garanto, ele vai te ajudar a ter um currículo muito mais atraente aos olhos de um recrutador. Bom, pessoal, queria agradecer aqui a todos que participaram aqui da nossa live. Foi muito bom, acho que tem ficado claro para você o quanto que esse currículo tem que realmente chamar a atenção de um recrutador, o quanto que um currículo ali é importante que ele consiga reter o seu recrutador logo no início. Porque se você perder essa primeira oportunidade, infelizmente você não consegue avançar e não vai ler tudo que está escrito lá, você acaba não conseguindo participar de
de um processo de seleção. Por isso tem que ser uma coisa chave para você. O currículo tem que agarrar, chamar a atenção do recrutador logo no início. Tá bom? Então, obrigado por ter participado aqui da live e eu convido você para a nossa próxima live na quarta-feira, às 8h30 da noite. Tá legal? Um grande abraço e boa noite. Tchau, tchau.